Olá, tudo bem com vocês? Pastor Cristian Zunino, Ministério Vinde às Águas de Nova Trento, Santa Catarina, mais uma vez passando aqui para compartilhar uma mensagem diretamente do coração do Pai ao seu coração. No dia de hoje, o Senhor colocou uma mensagem no nosso coração, no qual nós gostaríamos de compartilhar a você, que terá o privilégio, a oportunidade de poder ouvir essa mensagem. Amém? Amados, Deus colocou uma mensagem no nosso coração que está na primeira carta de Pedro, de São Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 6 ao 7, no qual eu passo a fazer a leitura. Se você tiver uma Bíblia aí, você pode também estar acompanhando a leitura juntamente conosco. Primeira carta de São Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 6 ao 7. Diz assim a palavra de Deus: Foi o que Sara fez, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Ok? Amados, que texto tremendo, não é verdade? Que texto maravilhoso. E ao meditar nesse texto aqui nessa tarde de hoje, eu percebi alguns princípios, alguns valores contidos nesse texto, no qual eu gostaria de repartir com você no dia de hoje. O primeiro princípio que me chamou a atenção nesse texto é o princípio da obediência. O texto começa falando sobre Sara, que obedeceu ao seu marido, obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor. Então, amados, se nós quisermos prosperarmos, se nós desejarmos avançar na caminhada cristã, nós vamos precisar o tempo todo estar ligados, aliançados, firmados nesse princípio que é o princípio da obediência. A palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar, e a rebelião é como pecado de feitiçaria. Então nós precisamos obedecer a Deus, custe o que custar, seja lá o que o Senhor venha pedir para que nós venhamos fazer, seja lá o caminho no qual o Senhor possa apontar, nós precisamos estar sempre atentos, não apenas para ouvi-lo, mas para obedecê-lo. O texto está falando que Sara obedeceu ao seu marido Abraão, chamando-o de Senhor. O segundo ponto que me chama muito a atenção nesse texto é o respeito que as mulheres tinham no passado, na época do pai na fé chamado Abraão. Olha só o respeito que as mulheres tinham naquela época, ao ponto das mulheres chamarem os seus maridos de Senhor. Você não acha fantástico essa expressão? Você não acha louvável, tremendo? Será que nos dias de hoje as mulheres, as esposas, têm tratado os seus maridos dessa forma? Não que nós, maridos, venhamos desejar uma honra acima da média, algo que seja incomum, fora da curva e até mesmo considerado errôneo. No entanto, o texto aqui está falando de respeito, de honra. Então, aqui vai o meu recado para as mulheres, que as mulheres possam aprender, as esposas possam aprender a honrar os seus maridos, que os filhos possam aprender a honrar os seus pais, que nós, como cidadãos do bem, possamos aprender a honrar e respeitar ao próximo, porque está escrito: honrai a todos, honrai ao rei. Amém, queridos? Então, terceiro princípio que eu gostaria de mencionar aqui. Diz que Sara, além de chamar o seu marido de Senhor, ela praticava o bem, não temendo perturbação alguma. Praticando o bem e não temendo perturbação alguma. O outro princípio que eu vejo nesse texto tremendo é a prática do bem.
A palavra de Deus diz que nós não devemos nos cansar de praticar o bem. Nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Porque se nós permanecermos em praticar o bem, se nós permanecermos agindo da maneira correta, plantando sementes do bem, sementes da palavra de Deus, semeando coisas boas, certamente, amados, a palavra de Deus nos garante que no tempo certo nós faremos uma linda colheita. Então, a exemplo de Sara, que nós possamos perseverar, praticando o bem, fazendo o bem, plantando coisas boas, plantando sementes de justiça, de paz, de amor, de misericórdia, de perdão, de união e tantas outras sementes boas que o próprio Senhor tem nos dado para semear. Afinal de contas, Ele é aquele que dá semente ao que semeia. Ele é aquele que multiplica a nossa sementeira. Amém, amados? O texto continua falando: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Então, amados, mais um ponto que eu gostaria de ressaltar no texto que o Senhor nos deu hoje para meditar, que nós possamos viver com discernimento, o tempo todo pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus entendimento, pedindo a Deus inteligência emocional, pedindo a Deus sabedoria triplicada para poder gerir o nosso lar, para poder gerir os nossos negócios, para poder administrar, exercer governo sobre as nossas famílias em primeiro lugar. Amém, amados? E na sequência, o texto vai dizer, dando honra à esposa. Assim como eu falei no início, que as esposas devem reconhecer os seus maridos, devem respeitar os seus maridos, devem honrar os seus maridos, de igual forma, nós, homens, nós, maridos, precisamos honrar as nossas esposas. O texto está dizendo que as mulheres representam a parte mais frágil. Então, que nós possamos verdadeiramente dar honra aos nossos cônjuges, que nós possamos honrar. O que é honrar? Honrar é distinguir, honrar é considerar a pessoa num patamar um pouco mais elevado, um patamar diferenciado. Eu não posso tratar o meu cônjuge como uma pessoa comum. Afinal de contas, o meu cônjuge, a minha esposa, ou você que é mulher, o seu marido, é a pessoa que Deus escolheu para que você passe toda a eternidade ao lado dele. Ou melhor dizendo, durante todo o tempo que nós vivermos aqui nessa terra. Então, essa pessoa que Deus escolheu para passar ao seu lado, durante todo o tempo de vida que você vai viver aqui nessa terra, deve ser considerada em honra. Amém, queridos? E finalmente o texto vai dizer que se nós agirmos dessa forma, se nós assim procedermos, a palavra de Deus vai dizer que, agindo assim, as orações de vocês não interrompidas. Amados, você sabia que nós, homens, podemos ter as nossas orações interrompidas? Você sabia que nós, homens, podemos ter as nossas orações interceptadas por Deus, ao ponto de Deus não nos ouvir? A palavra de Deus, por exemplo, diz em Isaías, que as nossas transgressões separam ou encobrem o rosto de Deus diante de nós para que Ele não nos ouça. Então toda prática de pecado, toda prática de imoralidade, toda iniquidade nos separa de Deus, encobrem o rosto dele ao ponto dele não nos ouvir. Então, quando nós praticamos o pecado, quando nós praticamos a iniquidade, quando nós nos distanciamos do caminho do Senhor, muitas vezes nós estamos contribuindo para que um muro seja criado entre nós e o Criador. Isso não significa que Ele nos abandonou, mas nós é que optamos em se afastar dele. E o culpado jamais será Deus, o culpado sempre será nós, pela nossa escolha ruim de se afastar do Senhor e dos seus caminhos. De igual modo,
quando nós não fazemos o que tem que ser feito, quando nós não honramos os nossos cônjuges, quando nós não tratamos o nosso cônjuge com discernimento, com sabedoria, amor, respeito e honra, entendendo que as nossas esposas também são co-herdeiras em Cristo Jesus, assim como nós, as nossas orações serão impedidas, as nossas orações serão interceptadas por Deus. Céus de ferro e terra de bronze. Terra de ferro e céus de bronze, melhor dizendo. O que representa uma terra de ferro? É uma terra improdutiva, uma terra que não frutifica. Céus de bronze, céus fechados. Você não consegue ter o acesso aos céus. Você não consegue ter uma resposta favorável de Deus na sua direção. Deus simplesmente te ignora. Deus simplesmente despreza a tua oração. É aquela sensação de que você está falando com a parede. É aquela sensação de que você está falando com um boneco de gesso, de barro, de madeira ou de ferro, né, que não tem espírito algum dentro dele, e por isso ele não pode te responder, e por isso ele não pode trazer uma solução para o teu problema. A palavra de Deus diz que o nosso Deus está nos céus, e ele faz tudo conforme lhe apraz. E é a ele que nós devemos levantar as nossas orações. Ao Pai, no nome de Jesus, como Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. No entanto, amados, as nossas orações só são ouvidas quando nós praticamos o respeito e a honra. E você que é mulher, a obediência e o respeito ao seu marido. Eu vou parando por aqui e eu deixo essa mensagem no seu coração hoje, no dia 1º de outubro, e eu peço a você, se você gostou dessa mensagem, se você acredita que essa mensagem pode fazer a diferença na vida de alguém, compartilhe essa mensagem. Eu tenho certeza, a palavra de Deus nunca voltará vazia.